Que seres celestiais são esses que vivem flutuando no paraíso? O Sudeste Asiático abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. Muitas espécies de plantas e animais que vivem lá são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do nosso planeta. Isso faz com que a fauna do Sudeste Asiático seja a mais ameaçada do mundo pelo comércio de animais selvagens. O mamífero mais traficado não só do Sudeste Asiático, mas também do mundo é o pangolim, que é o principal suspeito de ter transmitido o novo coronavírus para os humanos. Nos últimos 20 anos, cerca de 900 mil pangolins foram traficados no Sudeste Asiático. O tráfico de animais selvagens não é algo recente no Sudeste Asiático. Já há milhares de anos que as selvas e mares dessa região produzem itens que fazem parte da lista de desejos de turistas, realezas e famílias de elite de todo o mundo. As penas azuis iridescentes desses passarinhos, conhecidos como guarda-rios, são utilizadas no Tian Tsui. Essa arte possui mais de 2.000 anos e envolve a costura e colagem de penas do guarda-rios em objetos e adornos como brincos e pregadores de cabelo. Animais e partes de animais do Sudeste Asiático também são servidos em pratos exóticos. Além da tradicional e questionável sopa de pangolim, também são comuns pratos com pepinos do mar e até com pedras formadas na vesícula biliar de macacos e porcos-espinhos. Isso aí é para matar gente. Outra iguaria do Sudeste Asiático são os ninhos comestíveis, feitos da saliva endurecida desses passarinhos. O mercado internacional de ninhos comestíveis movimenta mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares por ano. Um prato de sopa de ninho comestível chega a custar mais de 100 dólares em alguns restaurantes. De acordo com a tradição chinesa, esses ninhos possuem propriedades medicinais que vão desde deixar a voz mais bonita até a cura da tuberculose. Mas uma análise química dos macronutrientes presentes nesses ninhos mostrou que eles não têm nada demais. O ninho é composto por bastante proteína, um pouco de carboidrato e água. O ninho comestível é no máximo um bom pós-treino para quem quer ganhar massa muscular. Mas dentre todas as maravilhas e bizarrices do Sudeste Asiático, nenhuma delas mexeu tanto com a imaginação do mundo ocidental quanto as aves do paraíso. Os primeiros espécimes de aves do paraíso chegaram na Europa em 1522, trazidos pela tripulação sobrevivente do único navio que resistiu à viagem de volta ao mundo de Fernão de Magalhães. Eram presentes de um sultão das Ilhas Molucas para o imperador da Espanha. Essas primeiras aves do paraíso chegaram assim, sem pernas e sem asas. Como nunca ninguém tinha visto uma ave do paraíso pessoalmente, os europeus passaram a acreditar que aquelas aves flutuavam no céu, nunca pousando e caindo na terra somente quando morriam. Por viverem flutuando nos céus, elas receberam o nome de aves do paraíso, sendo representadas como seres celestiais por artistas da época. O mito de que essas aves não tinham pés e viviam flutuando nos céus foi reforçada por Linneu, o pai da taxonomia moderna, que a gente chama carinhosamente de Linneuzinho. O Linneuzinho chamou uma das espécies de aves do paraíso de Paradisia apoda, que em latim significa ave do paraíso sem pés. Em 1597, um bispo católico italiano chegou a dizer que as aves do paraíso eram anjos caídos que foram expulsos do reino de Deus. No século XIX, os criacionistas que rejeitavam as ideias de evolução de Darwin diziam que as aves do paraíso eram provas irrefutáveis da obra de Deus. Hoje, a gente sabe que as aves do paraíso não são seres celestiais flutuantes, nem anjos pecadores que caíram do céu. Embora pareçam divinas, as aves do paraíso são frutos de um processo natural, a evolução. As aves do paraíso formam uma família de pelo menos 39 espécies de passarinhos encontrados na Nova Guiné, algumas províncias insulares da Indonésia e partes da Austrália. A maior parte das espécies vivem na Nova Guiné,
que é um lugar selvagem, de difícil acesso, cheio de montanhas e florestas fechadas. O biólogo Edwin Scholes e o fotojornalista Tim Lehman levaram 8 anos e tiraram mais de 39 mil fotos para registrar todas as espécies de aves do paraíso conhecidas até agora. A enorme diversidade de aves do paraíso tem a ver com a geologia e com o clima do passado. Essas aves são bem preguiçosas e não costumam voar muito sobre o mar. Por isso, essas aves só são encontradas em ilhas que já estiveram ligadas à Nova Guiné durante as eras glaciais, quando o nível do mar era mais baixo. Por exemplo, apenas 3 quilômetros separaram a ilha Batanta da ilha Salawati, e isso já foi o suficiente para isolar e separar uma população em 2 espécies. A ave do paraíso de Wilson é encontrada só em Batanta, enquanto a magnífica ave do paraíso é encontrada apenas em Salawati. Isso é um ótimo exemplo de especiação alopátrica, quando uma barreira geográfica separa uma população em 2 ou mais populações, que passam a sofrer pressões evolutivas diferentes ao ponto de se tornarem espécies diferentes. A evolução das aves do paraíso é também um dos casos mais extremos de seleção sexual. Nesse caso, os machos competem de maneira indireta pelas fêmeas, tentando chamar a atenção com cores, ornamentos e comportamentos extravagantes. Essa é a maior ave do paraíso, aquela ave que o Lineuzinho batizou de ave do paraíso sem pés. Como vocês podem ver, o macho é um pouco escandaloso e extravagante, e, infelizmente, parece sofrer de um probleminha de ejaculação precoce. Talvez por isso essa ave não goste muito de gravar entrevista. Algumas aves parecem até de outro planeta, como o rei da Saxônia, que tem 2 penas enormes na cabeça que parecem 2 antenas alienígenas. É assustadoramente lindo. No paraíso, não basta ser bonito. Também é preciso ser bom de dança, como mostra a ave do paraíso de 12 fios. Às vezes, essa tarefa não é assim tão fácil. A ave do paraíso, o rei, precisa rebolar com 2 penas na cauda que mais parecem antenas. Esse é o Parotia ocidental, que começa a dança com uma coreografia de balé e termina como se estivesse em um show de punk rock. O espetáculo, feito pelo Parotia de Carola, tem até plateia. E esse aí é o magnífico Rifle Bird. O macho tem uma mancha azul no peito que parece que hipnotiza a fêmea enquanto ele dança. Vou negar que eu também tô meio hipnotizado, hein? Mas o rei da dança e da hipnose é o Soberba de Vogelkop. Essa ave é uma enorme apelação da natureza. Os machos têm penas hiper escuras, que absorvem até 99,9% da luz. Isso faz com que as manchas azuis ganhem ainda mais destaque para chamar ainda mais a atenção das fêmeas. Além de ser colorido e bom de dança, também é preciso ser caprichoso no paraíso. Essa é a ave do paraíso de Wilson. Para acasalar, os machos dessas aves limpam o chão antes de se exibirem para uma fêmea. Fica a dica aí, hein? Na Nova Guiné também vivem os pássaros jardineiros, que apesar de não serem da mesma família das aves do paraíso, também são bem caprichosos. Os pássaros jardineiros constroem ninhos e decoram com folhas, flores, sementes, frutos e, se você não tomar cuidado, até com as suas coisas. Pesquisadores descobriram que os ninhos mais complexos chamam a atenção de fêmeas que têm o cerebelo maior, o órgão relacionado com habilidades motoras, de aprendizagem e planejamento. Assim, bons ninhos garantem que os filhotes herdem essas boas habilidades. A beleza dessas aves é tanta que de vez em quando nem mesmo elas resistem umas às outras. O cruzamento entre espécies diferentes é muito mais comum nas aves do paraíso do que em qualquer outro grupo de aves.
Muitas aves do paraíso expostas e ilustradas em museus são, na verdade, híbridos. Quem também não resistia à beleza dessas aves eram os americanos e europeus do começo do século XX. Em 1869, Alfred Wallace, naturalista que descobriu a teoria da evolução junto com Darwin, escreveu: "Parece triste que, por um lado, essas criaturas requintadas vivam suas vidas e exibam seus encantos apenas nessas regiões selvagens e inóspitas. Por outro lado, se o homem civilizado chegar a essas terras distantes, podemos ter certeza que ele causará a extinção desses seres, cuja beleza maravilhosa ele só está apto a apreciar e desfrutar. Essa consideração certamente deve nos dizer que as coisas vivas não foram feitas para servir ao homem." Wallace estava certo. Entre 1905 e 1920, mais de 1 milhão de aves do paraíso foram mortas e exportadas para leilões de penas em Londres, Paris e Amsterdã. As plumas das aves do paraíso chegavam a custar $50 na época, que, corrigido pela inflação, equivale a mais ou menos $1.500 atualmente. Felizmente, uma mudança no mundo da moda impediu a extinção dessas aves. Embora algumas marcas ainda hoje achem que estamos na era das cavernas e que é preciso matar animais para produzir roupas e acessórios. Em 2013, um dos desfiles da Victoria's Secret teve como tema as aves do paraíso. De acordo com os organizadores, as plumas não foram retiradas de espécies selvagens, mas sim de aves chinesas domesticadas, o que não deixa de ser cruel, né? Atualmente, apenas 2 das 39 espécies de aves do paraíso correm sérios riscos de extinção: a ave do paraíso de Gold e a ave do paraíso azul. A maior ameaça para essas aves é a derrubada das florestas onde elas vivem, que estão sendo substituídas por plantações de palmeiras para a extração do óleo de palma. As aves do paraíso são as mais belas e românticas aves do nosso planeta, que podem dar várias dicas de como agradar a pessoa que você gosta. Você pode dançar com ela, mesmo que seja de um jeito meio engraçado. É melhor dar uma arrumada na casa antes de receber a visita dela. Você pode dar presentes para ela, mesmo que seja algo bem simples. Mas a lição mais importante que essas aves nos dão foi aquela escrita por Wallace em 1869. Os seres vivos não foram feitos para servir à humanidade. O melhor que a gente pode fazer é apreciar a beleza presente nesse paraíso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Juliana, acompanhada do Jobi. Diz a Juliana para ele: "Você deu sentido à palavra companheirismo, companheiro, companes, com mais pão. Não significa simplesmente repartir o pão, e sim comer do mesmo. O pão da saúde e da doença, o pão da alegria e da tristeza, o pão da luta, às vezes doce, outras amargo. Compar é ter o outro como a ti mesmo, juntos na caminhada do amor por um mundo sem nenhum tipo de escravidão e para todos os tipos de pessoa. Te amo, Jobi, meu amor, meu companheiro." Beijo, gente. Valeu!